Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade ao assunto. Uns irão entrar no céu de glória e outros estarão no sono da morte. Bom, como nós estamos falando no vídeo anterior, esta é a segunda parte. O Senhor me deu uma revelação sobre ressurreição. Aqueles que estão para alcançar uma ressurreição, o Senhor me revelou que essa ressurreição ocorre até 5 dias. Entende? Até 5 dias. Então, eu vou ler um texto, um versículo, sobre a ressurreição de Lázaro. Mas o Espírito de Deus me disse assim: existe um padrão divino para alcançar uma ressurreição em vida. Ele terá uma chance em 5 dias. Nenhum homem deverá passar mais que 5 dias em estado de morto antes que possa reviver. Então, casos de ressurreição antes de ser enterrado é no período de 5 dias. E isto pode acontecer até ser enterrado, mas no caso de Lázaro, ele não foi enterrado na terra. Ele foi colocado numa oca de pedra, como fazia antigamente, né? Em Israel tem muitas locas de pedras, né? Um oco na pedra, eles furavam, enterravam lá e fechavam com uma pedra. Então, lá em João, capítulo 11, versículo 39, diz assim: disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, e disse: Pai, graças te dou, porque me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouvis, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Bom, há uma chance para quem morre de ser ressuscitado. Nós sabemos de muitos milagres de ressurreição que têm acontecido. Entende? Nunca presenciei isso, mas ouvi testemunho a respeito disso. E realmente, é como ele disse para Marta: eu sou a ressurreição e a vida, se creres verá a glória de Deus. Não é? Então, quando o Senhor me falou isso, ele me mostrou que quando ele chegou lá, já fazia 4 dias, então ele já estava entrando no 5º dia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho um texto aqui também, para ler, que está lá em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. Que nós vamos entrar num assunto
importante. Apocalipse 20, que diz: E vi descer do céu um anjo que tinha chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então aqui está falando daqueles que estão na glória e daqueles que estão mortos em um sono profundo, que só serão ressuscitados quando Satanás for preso por 1000 anos. Então, o Senhor chamou a minha atenção a respeito de um tempo de escuridão. Um tempo de escuridão que houve na terra. Um tempo de trevas, né? Antes da criação do homem, quando ele disse: haja luz e houve luz. Antes desse tempo foi o tempo dos dinossauros. Esta é uma revelação que Deus me deu. Quando havia trevas sobre a face do abismo, diz a palavra de Deus. Quando Satanás foi expulso do céu, houve um tempo de escuridão na terra, antes da criação do homem. E o que existiu no tempo negro na terra não foram os maiores animais pré-históricos, os dinossauros. Eu os criei para punir os anjos caídos dos céus, fazendo-os possuir os seus corpos, e mostrar aos homens que eu julgo com equidade. Eles não tiveram entrada no Éden, e foi muitos anos que passou com estes animais na terra. Então, Deus me deu uma revelação, porque houve batalha no céu e Miguel expulsou Satanás com seus anjos, a Satanás e os demônios, seus anjos. E Deus puniu Satanás e seus demônios. E Deus criou os dinossauros para punir Satanás e seus anjos, para que eles possuíssem os dinossauros. Por isso que esses bichos eram violentos, eram selvagens. Quando Deus criou Adão e Eva, esses dinossauros já tinham sido destruídos. Dizem que foi um cometa que caiu na terra e matou todos os dinossauros. Deus não me falou sobre isso. Mas Deus me disse que os dinossauros foram criados para punir Satanás e seus demônios, que possuíram seus corpos. Quando Deus veio e criou a luz, esse tempo já tinha passado. Satanás e seus demônios estavam nas trevas.
Foi aí que veio o tempo de Adão e Eva, e que eles não conseguiram entrar no Éden. Mas Deus permitiu que somente Satanás entrasse no jardim para tentar Eva. Entendeu? Então Deus me deu essa revelação. O que aconteceu neste período de trevas? Entende? Porque a Bíblia não fala sobre esse período. Os homens têm achado muitos ossos de dinossauros, crânios de dinossauros, animais grandes, mas a Bíblia não fala sobre isso. Foi aí que Deus me deu uma revelação me dizendo que os dinossauros foram criados para punir Satanás e seus demônios. Quando foram expulsos do céu, eles possuíram os corpos de dinossauros. Eles viviam na terra se degradando. Eles viviam na terra matando uns aos outros. E foi um tempo de punição para Satanás. Então, quando Deus destruiu os dinossauros, eles agora queriam possuir o corpo dos homens. Foi aí que Satanás entrou no Éden. Entende? Por permissão de Deus. Porque Deus tinha dado uma ordem a Adão e Eva, que não podiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Satanás foi lá e enganou Eva, e Eva foi e ofereceu o fruto para Adão, e os dois pecaram e foram expulsos do Éden. Foi aí que Satanás possuiu Caim, através da inveja e do ciúme que ele teve de Abel, porque Deus aceitou o sacrifício de Abel, não aceitou de Caim. Foi aí que Satanás se irandou com Caim e entrou em Caim. E aí começou a raça daqueles que não serviriam a Deus. E Deus fez nascer Sete, e através do filho de Sete, Enos, começou uma nação, uma raça, que iriam agora servir a Deus. Eu não pedi isso. Deus me mostrou os dinossauros e me disse tudo isso. Que os dinossauros foram criados como punição a Satanás e os demônios. E por isso que quando o Senhor cria Adão e Eva, já não existia mais esses dinossauros. Sabia-se de grandes animais que estavam na terra, mas no período de Adão e Eva, esses animais já não existiam. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor também me falou uma coisa muito importante sobre o que vai acontecer com aqueles que não entraram na vida eterna. Eles vão ficar no inferno para sempre? Foi aí que o Espírito de Deus falou uma coisa comigo. Ele me disse: sobre os mortos é eterna até quando eu fizer as operações de justiça nos povos ímpios que não me agradaram. O que o Espírito de Deus falou comigo? Eu vou explicar. Haverá um período daqueles que caíram no inferno, haverá um período. Não vai ser para sempre. Quando chegar a hora de Deus fazer o julgamento final para destruir Satanás e seus demônios, aqueles que também não agradaram a Deus serão punidos, desaparecerão para sempre. E isto vai acontecer mais depois do milênio. Então, esse texto que está aqui, que diz: mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então, quem são esses que
ressuscitarão na primeira ressurreição aqueles que ficaram dormindo no sono da morte, salvos. Eles foram salvos, mas ficaram no sono da morte. Só que estes não glorificaram o nome do Senhor, vivendo em espírito e em verdade aqui na terra. Esses são os crentes religiosos, entende? Esses são os crentes que viveram na carne. E quem vive na carne não pode agradar a Deus. Então, estes ficaram no sono da morte. E aqueles que viveram na terra em espírito, crucificando o seu eu e vivendo em espírito, esses crentes espirituais entraram na glória. Então, quando o Senhor veio para reinar por 1000 anos, essa igreja veio com ele. Essa é a igreja vitoriosa, a igreja espiritual, a igreja que enquanto estava na terra, viviam a vida no espírito e crucificaram a sua carne com Cristo. Então Deus me deu essa revelação para entender este negócio, porque existe crente que não vê grande vantagem em mortificar a sua carne. Ora, você acha que Deus é injusto? Aquele que crucificaram a sua carne com Cristo herdarão as mansões celestiais, mas aqueles que quiseram viver aqui na igreja, fazendo a obra de Deus de modo religioso e não crucificando a sua carne, vai esperar a primeira ressurreição, quando Cristo vir com a sua igreja vitoriosa. Entende? Então, por isso que aqui diz: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus, de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então, esses escaparão da segunda morte. É esta segunda morte que eu estou falando. Depois que acabar tudo, a segunda morte vai ser a morte definitiva. Eles vão ser destruídos com Satanás e seus anjos e todos aqueles que não foram salvos. Essa primeira ressurreição é a salvação daqueles crentes que ficaram dormindo. Foi nisso que Deus me deu esclarecimento, não é? Repetindo, existem aqueles que irão entrar nos céus pelas portas, porque viveram uma vida aqui na terra, crucificando o seu eu, crucificando a sua carne com Cristo, vivendo em espírito, pagando o preço para não viver na carne, mas viver no espírito, agradando a Deus. O que é viver no espírito agradando a Deus? É viver a vida do Espírito Santo. É viver a vida cheia do Espírito Santo. Estes, quando morrem, não passam no leito de dor. Eles entram nas mansões celestiais. Entende? E aqueles que muitas das vezes passam no leito de dor para entrar na glória, eles vão esperar a primeira ressurreição no sono da morte. Entende? É aí que está a diferença, porque Deus é justo, sabe? Há aqueles que entram na mansão celestial de imediato, e há aqueles que ficam esperando a primeira ressurreição no sono da morte. Bom, mas eu também quero falar sobre as duas testemunhas. Lembra das duas testemunhas? Há uma controvérsia aí a respeito das duas testemunhas. Está aqui em Apocalipse, capítulo 11, que diz: e foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo e não os meça, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder a minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestida de pano e de saco.
Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Bom, muitos dizem que é Moisés, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Enoque, entende? Mas antes de dizer o que o Espírito de Deus me revelou a respeito disso, eu quero falar sobre as duas oliveiras, né? Está lá em Zacarias capítulo 4. A Bíblia dá resposta aos mistérios da Bíblia, né? Mas antes de João ver essas duas testemunhas que Deus mostrou para ele lá no Apocalipse, quando ele estava, né, preso na ilha de Patmos, Deus já tinha mostrado a Zacarias, isso, profeta Zacarias. Se você for lá no capítulo 4 do profeta Zacarias, lá no versículo 3, diz assim, ó: é a base para aqueles que vivem no Espírito. Olha o que Deus diz aqui, ó. E por cima dele duas oliveiras. Aliás, eu vou ler os versículos antes para a gente entender melhor. E tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono, me disse: que vês? E eu disse: olha, eis um castiçal todo de ouro e o vaso de azeite por cima, no cimo, com suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo diante tinha 7 canudos, e por cima dele duas oliveiras, uma à direita e outra à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: não sabes tu o que é isto? Eu disse: não, Senhor meu. Respondeu-me e falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa. Também as suas mãos a acabarão, para que saibais que eu, o Senhor dos Exércitos, me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São esses os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Falei mais e disse-lhe: quem são as duas oliveiras à direita do castiçal e à sua esquerda? E falando-lhe outra vez, disse: que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem de si ouro. Ele me respondeu dizendo: não sabes o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. Então lhe disse: estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Os 2 ungidos. O que o Senhor me falou sobre isso? Ele me disse assim: estou procurando aqui, porque tem muita coisa aqui escrita. O Senhor me disse que é Enoque e Elias.
Esses são as duas testemunhas que estão diante dele. Por isso que está lá em Zacarias. Ora, Enoque é antes de Zacarias, Elias é antes de Zacarias. Enoque não provou a morte, e Elias também não provou a morte. Moisés, o Senhor enterrou ele. Tanto é que no livro, na epístola de Judas, fala que Satanás quis tomar o corpo de Moisés, quis possuir o corpo de Moisés, para enganar o povo de Deus. Então, o Senhor me revelou que Enoque e Elias são esses dois escolhidos. Mas o que fala sobre Zorobabel? Por que ele fala aqui sobre o Zorobabel, não por força nem por violência? Significa que aqueles que não usam de força e de violência, eles estão usando o quê? Aprender a usar o quê? O Espírito Santo. Por isso que ele diz, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Essas duas testemunhas que estarão pregando na grande tribulação, eles não vão usar força nem violência, eles vão usar o Espírito de Deus. Por isso que o Senhor falou comigo que somente aqueles que viveram em espírito, crucificando a sua carne, poderão entrar no reino dos céus. Primeiro, estes não vão estar dormindo o sono da morte. Esta é a vantagem de viver em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu estou encerrando aqui esse assunto, né? Porque os adventistas do sétimo dia e a igreja Congregação Cristã no Brasil diz que todos ficam no sono da morte, mas Deus me revelou que não, todos não, porque seria injustiça de Deus. Ora, aqueles que estão aqui na terra, que não crucificam a sua carne, vai ser julgado por Deus da mesma forma daqueles que vivem aqui na terra, crucificando a sua vida e vivendo em espírito. Deus não seria justo fazendo isso. Então Deus falou para mim, quem vai ficar na terra dormindo, no sono, não sei qual é a região, porque tem a região dos mortos, né? O Seol. E tem uma divisão lá. Aqueles que estão lá e aqueles que estão lá, os salvos, e aqueles que estão lá, os ímpios. Né? Isso era no tempo da lei. Hoje, os ímpios vão para o inferno. Os salvos, que viveram uma vida espiritual aqui na terra, herdam dos céus. E aqueles que não viveram uma vida espiritual aqui na terra e foram salvos, estes ficam dormindo o sono da morte. Entende? É estes que irão ressuscitar a primeira ressurreição. Entendeu? Estes vão ter direito à primeira ressurreição. E aqueles que subiram vão descer com o Senhor Jesus no milênio. A igreja vai descer com o Senhor Jesus. Por isso que fala sobre a primeira ressurreição. Entende? Porque a segunda ressurreição vai ser estes que morreram sem salvação para serem julgados. Esses estão lá no inferno sofrendo. Entende? Então, esta é a diferença. Então, sobre as duas testemunhas é um sinal de que quem vive no Espírito reina com Cristo. Eles vão estar na grande tribulação, só essas duas testemunhas pregando. É estas que estarão pregando na grande tribulação que vão conseguir que outros sejam salvos na grande tribulação, como diz a palavra de Deus. Mas a minha finalidade em colocar este vídeo aqui é para esclarecer que tem uma diferença para aqueles que viveram uma vida santa e espiritual aqui na terra e aqueles que viveram uma vida carnal e não pagaram o preço da morte
da carne. Por isso, seja um crente espiritual, seja um crente que vive a vida do Espírito e não vive a vida da carne. Porque quem vive a vida da carne, estes vão passar no leito primeiro, tá? Quem vive a vida da carne não é justo. O justo é aquele que vive a vida do Espírito Santo. Por isso, quando eles morrem, eles vão estar com Deus, né? Não chegam a ficar no leito de dor, o Senhor chama e leva ele. Ó, que glorioso! Então, irmão, você vai entrando, você agora que é novo, viva uma vida no Espírito. Para quando não chegar a sua hora, você não tenha que passar no leito de dor, ficar em cima no leito de dor, sofrendo com câncer, né? Ou com outra doença ruim, ou com esse coronavírus aí em cima do leito, fazer concerto com Deus em cima do leito para poder entrar no céu, ou para ficar no sono da morte. O que é mais vantajoso? Já estou crucificado com Cristo, ora, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Que Deus te dê chance para fazer um concerto com Ele, você que está vivendo a vida da carne, para passar a viver a vida do Espírito. Que Deus te abençoe.